Graça e paz, irmãos, bom dia. Quero partilhar aqui a partir da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15. O tema que eu quero discorrer é o objetivo e o canal. Essas coisas têm que estar bem claras dentro de nós, porque nos últimos dias o homem ia achar que era o objetivo, né? E isso vai quebrar completamente, né? Então eles vão para a casa do Senhor achando que Deus tem que servir, quando na verdade quem tem que prestar culto somos nós. E por meio de nós, né? Aí sim, o canal, nós somos um canal. E Jesus é o objetivo. E o apóstolo Paulo consegue deixar isso aqui gerado dentro de nós por essa carta aos Colossenses. No capítulo 1, versículo 15, diz assim: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça, ele é a cabeça do corpo da igreja e é o princípio e primogênito de entre todos os mortos, de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que em outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então Paulo faz aqui um desenho, né, de quem é Cristo, sua missão, seu propósito. Cristo veio para nos ensinar e nos mostrar a imagem, né? A imagem do Pai, a imagem de Deus. Por que isso? Por que essa necessidade? Nós sabemos que lá no Gênesis, né, Deus, quando foi criar o homem, ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Sempre foi propósito de Deus que o homem tivesse a sua imagem, tivesse ali a sua natural característica, né? Essa imagem, né? Essa imagem moral e essa imagem de caráter, né? Essa imagem que Deus quer tanto que a gente tenha e que a gente demonstre. Bom, a imagem moral e semelhança de caráter. Façamos o homem conforme a nossa imagem moral e façamos o homem à semelhança do nosso caráter. Era isso que Deus estava querendo declarar quando ele estava confeccionando o homem, né? E a imagem é aquilo que as pessoas conseguem ver, mas semelhança de Cristo, elas só conseguem experimentar quando se aproxima de nós e consegue sentir o sal e a luz, né? Quando a sua semelhança no tratar, no cuidado, no amor, na convicção, essa
as pessoas estão favorecendo muito a imagem, estão primando um pouco pela semelhança, né, do caráter, né? A imagem moral. Então a gente vê pessoas extremamente moralistas, né, que quando você chega perto e mexe nas folhas, não encontra os frutos, que foi o que Jesus se indignou quando ele chegou em Jerusalém e viu uma figueira, e essa figueira, quando ele se aproximou, só tinha folha. É o mesmo problema de Gênesis, quando Adão e Eva caíram da graça, quando eles perderam aquela semelhança, eles correram para tentar melhorar a sua imagem com folhas de figueira. O homem desde então está tentando corrigir aquela queda moral com religiosidade. Qual é a atitude de religiosidade que você ainda está se vestindo? Qual é a atitude, qual é a folha que você está cobrindo? Talvez não para esconder de Cristo ou de Deus alguma coisa, porque Deus vê todas as coisas, mas talvez para esconder das pessoas. Quando alguma coisa vai desvanecendo e aí começa a surgir os mecanismos religiosos, como Moisés, que é um príncipe, é um homem importantíssimo na nossa fé, que quando desceu do monte, a glória foi desvanecendo do seu rosto e ele colocou um véu. Para você continuar imaginando ou pensando que ali debaixo daquele véu o rosto ainda brilha. Quando a minha atitude devia voltar para o monte, voltar para o secreto, voltar para a presença e buscar a presença para continuar brilhando e transferindo a imagem de Deus. Porque a imagem é de Deus, você só é um espelho que reflete a imagem de Deus. Não é só em um lugar que Deus está falando. Você não é o objetivo, você é apenas o canal. Você é apenas aquele espelho que reflete a minha imagem. À medida que, quando a pessoa olha para você, tem que ver Cristo, em outras palavras. Então Deus criou o homem para ser imagem e semelhança. Ter uma imagem moral, sim, mas ter uma semelhança de caráter. Não é aquela moralidade falsa em que o fariseu subiu ao monte e observou a oração do publicano, Jesus contando, né? E ele olhou e falou: graças te dou porque eu não sou como esse publicano. Tá tudo bem comigo, eu sou fiel. Tem uma pessoa que está com a vida vincada, sou eu. Dá uma olhada a Deus. O que seria de você ser uma pessoa como eu? Então esse homem, ele cometeu o grave erro de pensar que ele era o objetivo. Quando Deus nos chamou para a gente ser um canal. E um canal, irmão, precisa só preocupar com uma coisa. O canal não pode estar sujo. Porque se o canal está sujo, qualquer coisa pura que passa ali se contamina. E eu vejo um evangelho sendo contaminado, não porque o evangelho não é puro, mas o canal se colocou em tal lugar ao ponto de esquecer que ele não é o objetivo. Ele não é objeto de culto, gente. Ele só é o canal pela qual Deus vai fazer com que o evangelho chegue a outros lugares. Por isso que a gente vê pseudo-líderes, né, que estão destruindo com a imagem da igreja de Cristo nesses últimos dias. Mas nós não fomos enganados. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo falando: nos últimos dias nós viveríamos tempos trabalhosos. Os homens seriam amantes de si mesmo. Aqui está a grande sacada. Amantes de si mesmo. Eles acreditam que eles são o canal. E quanto mais eles adquirem poder, quanto mais eles adquirem recurso, eles concluem o que Laodiceia concluiu. Deus está nesse negócio. Deus está prosperando. E quando, na verdade, Deus não está aprovando. Ouvi uma coisa essa semana, ouvi uma mensagem que o objetivo do diabo não é te
não é te fazer perder. O objetivo do diabo não é esse interesse do diabo. Ele não está lutando com você para você perder. Ele está lutando só para você não ganhar. Então, ele não tem problema de te fazer ganhar aquilo que você acha para você perder aquilo que realmente interessa. Então, é isso. Se eu te prosperar aqui, você vai achar que está correto e aí ele oferece o quê? Uma coisa ilícita. E a pessoa que não tem princípios bem vincados, ele vai acabar esquecendo que não existe bênção de Deus fora do princípio de Deus, fora da legalidade de Deus. Então ele tem uma queda moral e depois que perde a moralidade, irmãos, não tem como mais representar Jesus. A única coisa que pode estar acontecendo é Deus, por amar aquela outra pessoa, usar esse canal sujo. Eu lembro de um testemunho de um pastor, quem já frequentou, teve o desprazer de ter que usar um banheiro de rodoviária. Quem teve o desprazer, ou seja, era a última opção, ou era usar o banheiro, né, ou acabar fazendo suas necessidades na própria roupa, né. Aí você entra naquele banheiro, você entra assim, sangue de Jesus tem poder, está repreendido em nome de Deus. Meu Deus, o que é aquilo ali? Ou seja, horrível. Mas você vai criar todo um mecanismo para aquilo não encostar em você. Mas você tem que dar, né, seu jeito ali para fazer as suas necessidades, né? A irmã que é do Espírito Santo, na terminal de Laranjeiras. É o meu trauma. Pronto. Tá falado. E, enfim, tá ali, né, naquela luta ali, né? E Deus fala, é assim que eu me sinto toda vez que eu tenho que usar você nessas condições. Eu vou usar, porque eu preciso alcançar outra pessoa, mas não pense que você está de acordo com a minha vontade e não se iluda achando que naquele dia eu vou chamar seu nome. Sem santidade ninguém verá a Deus, irmãos. Pastor, mas nós somos pecadores. Não, mas todo o salvo, toda a pessoa que é salvo, se santifica. E você não é salvo porque você é santo, mas o salvo se santifica. O salvo se santifica. E toda vez que ele perceber que sujou, ele corre com o sangue de Jesus. Você vai esperar um mês para vir na ceia. Esse é o problema seu, esse é o problema nosso, esse é o problema da igreja. Não entender o princípio, mas só entender o rito. Esperar um mês na ceia. Vai ficar um mês aí se Jesus vem na metade do mês. Então, a imagem e semelhança de Deus. A imagem é a moralidade. Não estou desprezando a moralidade. Nós temos que ter um padrão, um princípio, temos que ditar o ritmo. Mas as pessoas podem estar comprando o falso. Como aquele fariseu que orou e falou, graças te dou, e toda a oração dele era olhando para ele mesmo. Ele não estava olhando para Deus, ele estava dando nota 10 para ele mesmo. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, graças a Deus que eu não sou assim, olha, eu sou justo, eu sou... E toda vez que você se pegar orando para você mesmo, cuidado, você já está em queda livre. Mas o publicano, Jesus contando, né, dizia, ó a cabecinha, entre os joelhos, tem misericórdia de mim, Senhor. Nem ousava levantar a cabeça para o céu. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Aí Jesus cutucou os discípulos, quem saiu justificado do templo? Justificado. Deus só salva quem tem necessidade de Salvador, porque quem não tem necessidade de Salvador, Deus não salva, irmão. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus salva pela graça, mas todo aquele que nele crê. Que tem necessidade, que está em necessidade. Essa é a mensagem aqui por trás disso, quando Deus falou em Gênesis, né? Eu quero
vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu quero que as pessoas olhando para eles possam ver a nossa imagem, Pai, Filho e Espírito Santo, no bom trato, no cuidado, no respeito, na integridade, na moral, na saúde emocional, na generosidade, na fidelidade, na fé, na temperança, irmãos, na capacidade de perdoar. Parar com os mimimi, parar com os biquinhos, parar com as coisas que não têm fundamento. Podemos definir esse pai como a combinação de dois elementos essenciais que eu considero: amor e autoridade. Quem não já ouviu o termo quem ama corrige, né? Quem já não ouviu, né? Quem ama corrige. Irmãos, o amor, às vezes, ele vai ser representado pela correção. Porque, às vezes, não corrigir é entregar. E aí eu vejo Deus falando na carta aos Romanos, falando que Deus os entregou a um sentimento perverso. Irmãos, quando Deus entra nessa fase, caminho sem volta. Deus os entregou. Vai, se inflama com você mesmo, vá à vontade, mas Deus os entregou. Ou seja, quando Deus entrega, é que a ação do Espírito Santo já não está falando dentro de alguém. Então, cuidado, irmãos. Então, quem ama corrige. Deus corrige quem Ele ama. Se Deus está insistindo com você por alguma coisa, se Deus está te beliscando, se Deus está usando alguém para pisar no seu calo, puxar sua orelha, dê graças a Deus. É porque Deus não te entregou. Você não está entregue. Se vem na sua mente, não faça isso. O que você está fazendo? O que você está fazendo aí de novo? Chafurdando nesse lixo. Então, se Deus está Ele ainda está. Mas quando Deus não fala nada, irmãos, Ele entregou um sentimento perverso. É só esperar o baque, né? Foi o que aconteceu com Ofni e Finéias. Deixa, ô Samuel, tranquilo. Eu provoquei eles, isso mesmo. Deixa eles levar a arca, porque lá eu vou matá-los. Porque eles já não vão me representar. E Deus não matou só aquele homem. Ele matou a geração. Ele não deixou mais ninguém da família de Eli representá-lo. Olha o que uma pessoa desalinhada, que tem a obrigação de garantir a posteridade, a presença de Deus também garantiu que a posteridade dele não tivesse chance de representar a Deus por causa dos seus pecados. A sua imagem, o que você transmite, você lembra de Acã, né, lá na cidade de Ai, que pegou uma capa babilônica em Jericó e algumas peças de ouro e de prata, quando Deus disse que não era para tocar em nada daquela cidade. Escondeu debaixo da sua tenda. E a Bíblia fala que houve 4 consultas a Deus até ele ser descoberto. 4 consultas, ele teve 4 oportunidades de confissão, mas ele não confessou. Quando não houve mais, é da família, chegou que foi revelado, ele, foi eu. Então, você acha que Deus naquele dia deu tanta chance para o homem confessar? E ele foi extirpado, riscado. Ele, suas coisas, seus bois, seus animais, sua família, sua esposa. Imagina a mulher pegando na mão dos filhos e falando assim: mãe, o que está acontecendo, mãe? Seu pai, meu filho. Seu pai matou a gente. Seu pai matou a gente. Ganância. Sendo arrastado para fora da cidade. É isso que está acontecendo. É isso que acontece quando você não pensa na posteridade, quando você não olha para deixar mais do que dinheiro, ou casa, ou alguma coisa, alguma besteira, né? Vou dizer igual o Pica-Pau, besteira. Porque você deixa coisas, mas não deixa nada no interior da pessoa. E aí você fala: mas ele não sabe dos meus pecados. Irmãos,
Pecado é igual lepra, é igual um vírus. Ele entra e ele fica ali. E se tem alguém que tem autoridade ali para deixar o pecado morar dentro de casa, é o sacerdote, né? É as autoridades. Agora também, se a autoridade está em ordem, ele pode limpar a casa, dar o faxinão. Então por isso que você tem que todo dia faxinar o seu coração. Se Deus ainda está te corrigindo, não endureça o seu coração, irmãos. Em nome de Jesus, vamos lavar a nossa casa, vamos limpar a nossa comunhão para que os nossos filhos não sejam apedrejados e se tornem um montão de pedras, se tornem cadáveres debaixo de um montão de pedras. Ser excluído, se excluirmos o amor, temos um chefe. E se excluirmos a autoridade, temos um namorado. Deus é amor e autoridade. Se você excluir o amor, é o chefe que você tem. E Deus não quer ser o seu chefe. Se você excluir a autoridade, então você quer um namorado. Onde você tem ali seu carinho, né? Mas cada um vai para o seu canto. Sem intervir, Não, Deus, ele é pai. Pai exercita a autoridade de forma amorosa. E o seu amor nunca foge da sua autoridade. Amor e autoridade é igual às duas asas de um pássaro. Não posso definir qual é a asa mais importante, porque na ausência de qualquer uma das asas, o pássaro perde o seu propósito, perde a capacidade de voar. Apenas junto às duas coisas que se constrói a imagem de um pai. Você quer construir a imagem de um pai ao ponto de você demonstrar, lembre-se, você é um canal, é o meio pela qual o objetivo é fazer Cristo conhecido. O objetivo é fazer com que Jesus chegue a esse lugar de conhecimento. Então, amor e autoridade andam lado a lado. Horas você vê alguém religioso, cheio de autoridade, e autoridade sem amor também vai ser poder, vai ser ditadura e vai se tornar intragável. Você, em um momento, vai achar, vai se sentir, em algum momento nessa relação, vai se sentir manipulado, obrigado, sem prazer naquilo. Por isso que não pode ser só essa severidade, mas também tem que existir também na gente uma questão chamada de amor, né? Nós também temos que ter amor. E não pode ser só amor, né? Só, tá tudo bem. Não, tem horas que alguém vem me contar. Eu não acredito que você está me contando isso, não. Você já se ouviu o que você está me falando? Às vezes eu estou assim, dou um choque em alguém que está em um aconselhamento. Você já se ouviu? Você se ouviu falar? Você está se ouvindo? Ou, irmãos, ou vai me amar, ou vai me detestar. Mas que eu vou falar, você já viu a bagunça que nós estamos aqui? Porque enquanto a pessoa fica ali tentando, eu queria que você me acolhesse. Não, que você precisa de uma cintada. Porque quando Deus mandar eu perceber que alguém precisa ser acolhida e abraçada, eu vou fazer. Porque uma coisa que vem no pacote de um pastor, irmão, vem já na identidade dele. A hora que ele tem que apertar o parafuso e a hora que ele tem que dar uma boa chicotada. Tem hora mesmo que é cintada mesmo. Arranca e já dá na orelha. Tem hora que você percebe que se você der uma cintada, você vai empurrar na mão do diabo. Então, porque o Espírito Santo já embutiu discernimento na vida do pastor. Eu sei qual. Mas, irmão, dá uma pressão. Porque eu já vi coisa, tá? Eu já vi coisa. Houve até quem pedisse para eu orar para poder meter um assalto. Ora, pastor, para não levar um tiro lá, né? Pronto, é meu trabalho. Ajuda nós aí. Ou seja, aí chega num nível em que a gente... Agora imagina, ir lá os frutos, né, os despojos, eu divido com vocês. Depois eu vou trazer o dízimo. Você sabe que eu sou fiel. Então, a distorção está tão tensa.
que se você acha que aqui é descaradamente um assalto, mas, por exemplo, alguém que sonega, alguém que recebe propina disso ou daquilo, alguém que faz vista grossa, também está fazendo a mesma coisa, irmão. Está orando e acoitando. Então, nós temos que ter um pouco desse crivo aqui, irmão. Desse crivo. Eu acho engraçado que Mateus 16 diz assim: e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo quem tu és. Digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Pedro teve a revelação e conseguiu ver. Eu sei quem você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus falou assim: agora eu te digo quem você é Pedro. Porque toda vez que você tem a revelação de Cristo, Cristo revela quem você é. E em João 14:8 diz: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me ver a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus mais uma vez falando assim: quem vê a minha imagem moral e a semelhança do meu caráter, está vendo o Pai. Aí então, qual é a proposta? Que você fique parecido com Jesus. Quem vê você, quem olha para você, quem convive com você, tem que chegar a esse mesmo objetivo, de ver Jesus em você. Porque embora você está refletindo, o objetivo é fazer Jesus conhecido. E a minha pergunta é: as pessoas convivendo com a gente têm vontade de se aproximar de Cristo, ou ela tem vontade de fugir, irmãos? Ou faz aquela clássica palavra que eu acho abominável, que eu peço a Deus todo dia: Deus, não me deixe trazer desgraça para o seu nome, que é: para ser crente igual você, prefiro ficar no mundo. Que as pessoas estão cansadas, irmãos, de uma palavra longe da verdade, tá entendendo? Esse é o cansaço das pessoas. Mas nós estamos aqui para poder representar Jesus, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou todos os dias. Senhor, eu olho como um espelho para ver quem eu sou e entender por quem me criou. E no final, irmãos, o espelho vai só refletir a imagem daquilo que ele representa. Não tem como alguém ver para além daquilo que você é. E aí é a grande necessidade. Todos os dias você precisa limpar o seu óculos, né? Todo dia você tem que limpar o seu coração, todos os dias você tem que lavar a sua janela, para a gente poder ver melhor, enxergar melhor e, mais do que tudo, fazer conhecido o nome de Jesus e deixando para trás as coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para aquelas que estão adiante de nós pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então é isso. A imagem do Pai seja hoje o seu objetivo, no seu trabalho, em todo lugar, e não mate a sua geração. Não deixe os seus filhos um dia falar: papai, por que isso está acontecendo com a gente? Mãe, o que aconteceu? Até o meu amiguinho está segurando a pedra. O que aconteceu? Para chegar a um nível desse, irmãos, conhecendo Deus amoroso, misericordioso e insistente, ele acabou de salvar em Jericó Raabe, mas está matando, está sentenciando. Porque, irmãos, Deus tem uma paciência inesgotável com quem não conhece. Mas quem conhece fica zombando da graça de Deus. Quem conhece, recebeu a ordem, conhece a ordem, pegou a capa, pegou utensílios de prata, foi ganancioso, escondeu debaixo da sua tenda, está matando sua casa.
está matando sua geração. Logo não restará mais ninguém na família por causa ninguém para representar Deus. E acredita, irmão, não é só a morte física. Às vezes Deus, eu não uso mais, a partir daqui está rompido aqui. Meu irmão, tem misericórdia. Não zombe de um Deus que é bom e misericordioso, porque Deus é amor, mas também é severidade. E nós vamos orar por isso, para Deus ter misericórdia da gente, no nosso dia, nosso cotidiano, nossas coisas. Senhor, em nome de Jesus, abrimos os nossos corações nessa manhã, Pai, com um sentimento, Senhor, de que se o Senhor não fizer, se não for o Seu nome, se não for para evidenciar, Senhor, a Sua pureza, a Sua santidade, nós não estamos aqui a fazer nada. Pai, eu reconheço que eu sou apenas um canal pela qual, Senhor, alguém que um dia foi salvo e agora preciso representá-lo. E todos os dias eu sei, Senhor, dos meus pecados, conheço as minhas fraquezas e oro, peço santidade, santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Quero pedir, Pai, que a Sua bondade e misericórdia, o Seu favor, entre em nós, Pai, nesse dia, para que a gente possa ser essa imagem, essa semelhança, essa imagem moral, essa semelhança de caráter, para que as pessoas que convivem com a gente possam perceber Cristo em nós, Pai, a esperança da glória. Eu oro, Pai, para que o nosso contato no dia seja um contato, Senhor, de sempre evidenciar o nome de Jesus, Pai. E assim como Pedro foi capaz de perceber Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o Senhor também possa falar qual é o nosso objetivo aqui, qual é a nossa missão pessoal, qual é a nossa missão coletiva e guardar os nossos corações servindo e fazendo. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém.